Estou extremamente honrada de estar aqui nessa manhã, né, de poder compartilhar uma palavra no dia do aniversário desse homem de Deus. Quando eu cheguei no Projeto Vida Nova, o pastor tinha acabado de chegar do Canadá. E nós temos muitos laços, né? O pastor Zé Augusto é muito amigo do meu irmão, o pastor Armando. E eu fui no aniversário dele que o senhor que pregou, não foi isso? Então a gente está acostumado a trocar nos aniversários. Estou muito honrada de estar aqui. Eu acho que a gente, o pastor Ezequiel sempre fala isso, que a gente tem que honrar enquanto as pessoas estão vivas, né? Porque honrar lá na capela do cemitério não tem muito sentido. Aqui é o lugar de honrar, esse é o momento de honrar. Domingo que vem é o momento de honrar. Quarta-feira que vem é o momento de honrar. Honrar esse homem de Deus, a família dele. Todas as lágrimas, todas as noites mal dormidas, todos os picos de pressão arterial, né, que muitas vezes os pastores têm em favor da nossa vida. Então é muito linda essa homenagem, muito legal esse vídeo. Eu não consigo imaginar o pastor naquela cena, descendo, correndo, botando os meninos de castigo. Consigo imaginar esse homem fazendo isso. Mas saiu bravo daquele jeito mesmo, pastor? Não, é bravo assim? Eu tenho medo de gente assim quando ficar brava, porque quando ficar brava deve quebrar tudo. Eu sou sempre brava, então é o mesmo nível. Mas gente calma assim, igual o pastor Zé Augusto, quando ficar brava eu tenho medo, que quebra tudo. Amém? Eu queria compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra lá em Isaías, capítulo 45. A partir do verso 1. Isaías 45, a partir do verso 1. Quando o pastor me chamou, me convidou, né, para estar aqui nessa manhã, algo entrou no meu coração. Eu falei para Deus que eu queria falar sobre um rei. E aí eu fiquei falando aquilo, eu queria falar sobre um rei, mas essa semana foi uma semana muito atípica, né, de um trabalho muito pesado para mim, né, gente, para quem não sabe, né, eu coordeno um centro social, que é o Centro de Cidadania, e essa semana a gente estava preparando um novo espaço para mudar. E aí, obra de igreja é aquela bênção, né? E aí a gente trabalhou absurdamente 16, 17 horas por dia, nos últimos dias. E nos momentos de pintura lá, de reflexão, porque quando você fica fazendo a mesma coisa solitariamente, você tem tempo para pensar. E aí eu estava lá fazendo a minha tarefa lá para correr, e eu fiquei falando para Deus que eu queria falar sobre um rei, e aquilo não saía da minha cabeça. E aí eu queria compartilhar esse texto, é algo que Deus tem compartilhado comigo, eu queria compartilhar com o pastor, porque ele se enquadra nessa história, e queria compartilhar com você que veio aqui nessa manhã homenagear o seu pastor, e louvar a Deus também. Diz assim Isaías 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para cingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Repita comigo, não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos. Repita comigo, tesouros escondidos. E as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó, e de Israel, meu escolhido, te chamei pelo teu nome, e te pus o sobrenome que ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro.
Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Espírito Santo da promessa, nessa manhã, nós queremos tributar glórias ao teu nome. Queremos te exaltar porque tu és digno de toda adoração. Pai, nessa manhã nós estamos aqui para te engrandecer, para dizer quem tu és na nossa vida, mas nós estamos aqui unidos, juntos nessa manhã muito atípica, para declarar a bênção do Senhor sobre a vida do teu filho José Augusto. Deus, sobre ele está a bênção do Senhor, o Senhor ungiu, o Senhor tem separado ele por tantos anos para ser um libertador, para ser um homem que propaga a palavra de salvação no Brasil e fora do Brasil. Te exaltamos nessa manhã bendita. Bendito seja o nome do Senhor nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Se os irmãos quiserem tirar um pouco do médio, daqui a pouco os vidros começam a trincar. Então, vai tirar um pouco do médio aí, se preferir. Amados, Deus compartilhou algo no meu coração e eu queria falar um pouco daquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. O texto começa assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. É interessante, nesse texto, Isaías é o livro da Bíblia mais messiânico, onde mais tem o prenúncio da vinda de Jesus Cristo. É o livro onde mais se fala, é o livro profético que mais se fala sobre a vinda do Messias. E quando a gente fala de Messias, a gente mistura alguns ingredientes que são importantes. Quando nós pensamos em Jesus Cristo, nós pensamos em salvação, em libertação, em poder, em resgate, em libertação, em quebra de cadeias, em presentes, em bênçãos, em liberdade, em tantas coisas nós pensamos. E os ingredientes que compõem esse livro falam sobre todas essas coisas, todas essas ações que o Messias viria para fazer. O livro do profeta Isaías anuncia que o Messias viria tantos e tantos séculos antes da real vinda de Jesus Cristo. E o texto de Isaías 45 vem falando sobre alguns elementos que nós precisamos conviver. O capítulo 45 começa falando de um ungido. E vocês sabem, que eu sei que vocês são profundamente conhecedores da palavra de Deus, que toda unção serve para uma capacitação. Uma pessoa era ungida, uma pessoa é ungida, e isso tem um fim, é para um fim designado. Alguns são ungidos quando vão viajar, alguns são ungidos quando assumem um ministério. As pessoas recebem uma unção de capacitação. E aqui nesse texto, a Bíblia, o profeta Isaías começa chamando Ciro do meu ungido. Ele está dizendo: Ciro, eu te ungi com uma finalidade. Qual foi a finalidade que Deus ungiu a Ciro? Ciro foi ungido para ser um libertador. Quando eu começo a estudar esse texto, eu fico pensando, pastor José Augusto, que diferentemente, o nível de libertação diferentemente, quando eu penso nisso, a semelhança, né, desse texto com a sua história, que eu acredito que Deus o chamou também, o ungiu, para que o Senhor fosse, e eu sei que o Senhor, um homem que liberta pessoas. O texto começa chamando Ciro por uma característica peculiar. Diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido. Deus está falando com um homem que foi ungido com uma finalidade específica, de ser um libertador.
Sabe, amados, Deus tem chamado pessoas para serem libertadoras. Aqui nós estamos falando de um rei que foi libertador de um povo. Ciro abriu a porta para que o povo de Deus passasse. Esse homem que está aqui nessa manhã, aniversariando, fazendo bodas, foi chamado para ser um libertador. Às vezes eu fico pensando, homens que têm um ministério... Quantos anos, pastor, de ministério? 20? 20 anos de ministério. Em 20 anos de ministério, quantas almas foram acrescentadas pela vida desse homem? Quantos líderes foram formados pela mão desse homem? Quantas pessoas desceram as águas batismais através da vida desse homem? Às vezes a gente chega por último, né? Já quer sentar na janela ou então embaixo do buraquinho do ar-condicionado, né? Mas a gente precisa conhecer a história. Quantas palavras esse homem já pregou em púlpitos aqui e em outros lugares? Deus está falando com o Senhor que Ele o considera um libertador nessa manhã. Às vezes cansa, porque o ministério cansa. Ministério cansa. Eu tenho 22 anos de ministério. Não precisa fazer conta, que vocês nunca vão saber quantos anos eu tenho. Eu tenho 22 anos de ministério. Em 1992, eu comecei na obra missionária. E eu entendo que Deus me chamou para isso. Para ser uma agente de libertação. Para ser liberto de quê? De demônio também. Mas liberto de mentira, liberto do engano, liberto da apostasia, liberto de tantas coisas que no meio do caminho a gente vai. Deus começa a falar com esse homem e fala, olha, essa mensagem é para você, Ciro. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. A promessa de Deus nesse texto, para o seu povo, para você, para mim, para o pastor José Augusto, para o seu ministério, é que ele vai fazer aquilo que é improvável. Esse texto fala que quando Deus quer, Ele usa força. Aqui nós estamos vendo um Deus que não resolve as coisas só no diálogo. Aqui nós estamos vendo um Deus que fala por causa de uma aliança que Ele tem, porque Deus faz alianças que nos envolvem por inteiro. Se você tiver uma aliança ou um anel no seu dedo, em especial as alianças envolvem o dedo por inteiro. Sim ou não? Tem alguma parte do seu dedo aí, você que está de aliança? Tem alguma parte do seu dedo que essa aliança não cobriu? Se isso aconteceu é porque a aliança está quebrada. Em princípio, a aliança nos envolve por inteiro. E Deus está falando para alguém que Ele tem uma aliança por inteiro. Ei, Deus está falando para você, para mim e para o pastor, que Ele tem alianças que nos envolvem por inteiro. Ele está falando, olha, eu vou contrariar a lei da química. Eu vou quebrar bronze, eu destruo ferro, não tem nada que me impeça. Sabe por quê? Em nome de uma aliança. Em nome de uma aliança, ei, não rejeite a aliança que Deus fez com você. Não abra mão da aliança que Deus tem com você. Às vezes trocamos uma aliança que nos envolve por inteiro. Deus quer se relacionar com homens e mulheres por inteiro. Pastor, Deus quer envolver o Senhor por inteiro. Às vezes parece que a gente tem uma tendência a colocar somente algumas áreas da nossa vida diante do Senhor. Mas nessa manhã Deus me trouxe aqui, mais quebrada do que arroz de terceira,
quebrar. Ainda comecei a ficar com uma alergia ontem, que eu comecei a repreender esse capeta que queria me envolver ontem. Para dizer para você que só serve aliança por inteiro. Semana passada eu estava dirigindo. Aí sabe quando você começa a procurar várias rádios? E aí caiu na rádio da Renascer. E aí a Bispa Sônia contava uma história. E ela falou uma frase, que essa frase martelou na minha cabeça até agora de manhã. A Bispa Sônia falou assim, contando uma história sobre o ministério dela, ela falou, Deus falou para mim que a nossa aliança fala por nós. Sabe o que significa isso? Que a aliança que Deus tem com você, a aliança que Deus tem com o Senhor, pastor, vai falar pelo Senhor. Ela contava a história de um momento em que ela precisava de um recurso para a Fundação Renascer. E aí ela procurou um diretor de uma grande empresa. Ela precisava de alguma coisa que aquele diretor fosse doar para a Fundação Renascer. E aí ela começou a falar, mas esse homem é muito importante. Esse homem é muito poderoso. Ele vai rir da minha cara. Eu vou lá pedir recurso para ele, vai falar, mas a igreja de vocês não tem dinheiro para isso? Vocês precisam estar aqui pedindo, ela pensando. E aí ela falou que chegou lá, quando ela entrou com o esposo dela, o homem sentou, ela estava diante do homem, o diretor dessa grande empresa, presidente, sei lá que ele era, falou para ela, o que eu posso fazer por você? Você veio aqui pedir o quê? Fala para mim. E aí ela falou que quando ela chegou lá, o Espírito Santo ministrou ao coração dela. A aliança que eu tenho com você, fala por você. Quando ela chegou naquele lugar, aquele homem já sabia do que se tratava aquela visita. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Em nome da aliança que Deus tem com você, essa aliança vai falar por você. Não precisa se justificar. Não precisa quebrar. Não precisa se esforçar mais do que o necessário. Porque a aliança que Deus tem com você vai falar por você. Você está sofrendo injustiça? A aliança que Deus tem por você, com você vai falar por você. Você está triste? A aliança que Deus tem com você vai falar por você. Você foi traído? A aliança que Deus tem com você vai falar por você. Pastor está cansado, pastor está desgastado, decepcionado, qualquer coisa ruim que possa estar acontecendo nesse momento da sua vida, a sua aliança vai falar pelo Senhor. Isso é sério. Porque quando Deus tem uma aliança com a gente, Ele contraria a natureza. Ele contraria a via da normalidade. Ele faz um caminho que não tem caminho. Em nome de uma aliança que Ele tem comigo e com você. Não espere o normal, não espere. Não ache que amanhã de manhã você vai acordar. E tudo aquilo que você idealizou que vai acontecer, não, esqueça. Deus é um Deus que faz caminhos onde não existem caminhos. Ele fala, olha Ciro, eu irei diante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze. Ei, amados, não é de alumínio, é de bronze. É bronze. Deus está falando, eu meto o pé e quebro tudo. Despedaçarei as trancas de ferro. Ele está contrariando. Nós estamos falando do sobrenatural. Ele não falou que vai quebrar as trancas, não. Ele falou que vai despedaçar. Sabe por quê? Porque Deus tem uma aliança. Essa história é uma história de aliança. Ele está falando com um homem que se colocou no papel de libertador. A unção de capacitação para esse homem representou uma condição para fazer algo para Deus. Você entende isso? Você entende isso? A unção que está sobre a sua vida é para você fazer alguma coisa para Deus.
Tá forte, hein? Vamos lá. Tem nada que está escrito aqui eu estou falando, mas vamos lá. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Quando eu penso em tesouro, o que vocês pensam quando vocês pensam em tesouro? Pastor Zé Augusto, pensa em tesouro, o senhor pensa em quê? Qual a primeira imagem que vem na sua cabeça? Coisas valiosas. Quando vocês pensam em tesouro, vocês pensam o quê? Pode falar. Ouro? Hã? Joia. Mulheres gostam de joia, né? Eu amo ouro. Amo. É que aqui no Rio de Janeiro não dá, né? Vai ter que ficar brigando todo dia com o ladrão, não vai dar. Quando vocês pensam em ouro, qual é a primeira imagem? É a irmã que está com o neném no colo. Anéis. A irmã do coral que está atrás daquele irmão que está assim. A senhora mesmo que olhou para trás. É isso? Grandeza. Poder. O irmão de verde que está assim, ó. Quando fala em tesouro, o irmão pensa assim, não, pode ficar com o braço cruzado, irmão. Fica à vontade. Isso. O irmão descruzou o braço. Não, aqui pode ficar com o braço cruzado. Pensa em quê quando pensa em tesouro? Ouro. Quando eu penso em tesouro, eu sou uma pessoa muito com a pastora Márcia, vai, fala aí. Eu também penso em baú quando eu penso em tesouro. E eu ia falar isso. Eu tenho uma mente em ebulição, segundo os meus amigos. Eu sempre estou pensando coisas engraçadas e rápidas. Às vezes eu falo coisas, meus amigos falam, tu já tinha pensado nisso ou tu pensou agora? Não, eu acabei de pensar nisso. Vou contar uma rapidinho. Eu tenho uma amiga que já trabalhou com o padre Fábio de Mello. E aí ela fala que ele é lindo, que ele é cheiroso, que ele é inteligente. Ela começou a elogiar ele. Aí eu falei, tá doida para chegar por último, né? Aí ela, hã? Falei, tá doida para ser a mulher do padre. Na hora, irmãos, não é pensado não, é na hora. Gostaram, né? É assim, isso aqui é uma mente em ebulição. Aí, voltando para o tesouro. Toda vez que eu leio esse texto, eu penso em uma caixa grande de madeira, com coisas reluzentes que tu abre assim, igual o desenho, que sai uma luz assim, caramba. E escondido, né? Porque o texto diz que os tesouros são escondidos. Por que disso? Nessa época bíblica, não haviam bancos. Os bancos onde nós guardávamos os nossos bens, depositávamos os valores que nós tínhamos, eram enterrados em terrenos. Nós estamos falando de uma época bíblica em que as pessoas ficavam transitando pelas terras, porque era uma época de muita repressão, de cadeia, né? Uma época de cativeiro. E por causa disso, as pessoas com medo de serem saqueadas, elas guardavam seus pertences em terra e botavam lá, mas por causa da sua segurança e da segurança do povo, as pessoas tinham uma vida nômade, né, fugindo do cativeiro. Nós estamos falando de um povo cativo, de um povo que precisava ser liberto. Riquezas eram escondidas embaixo da terra. E por causa disso, era provável que quem escondeu coisa aqui precisasse sair correndo. Então nós estamos falando de um terreno, de uma área onde muitos lugares tinham coisas enterradas na terra. Vocês entenderam o que eu falei? Nós estamos falando desse tempo bíblico. E aí, o que Deus está falando é, Ciro, eu posso te levar para um lugar onde você vai cavar e vai achar tesouro. Olha que coisa rica, você compra um terreno,
para construir aquela mansão dos sonhos. Hã? Oi? Fala aí, vaso. Fala, irmã, o que você falou? É profundo demais. Aí você compra o terreno. Aí você está cavando lá para fazer a fundação. Quando você dá uma pasada assim, levanta, vem um tesouro. Como é que você ia ficar? Tu ia dar glória? Tu ia sapatear, até falar em línguas? Eu ia até chorar. Se eu acho R$5, eu já fico emocionada, imagina o tesouro. Outro dia eu peguei R$1 no cemitério, ninguém quis o dinheiro. Eu falei, gente, é dinheiro. Peguei, tava lá no sepultamento e é R$1, ninguém quer, pô. Peguei R$1. Aguardado lá pro momento oportuno. Falei que eu ia dar pro guardador do carro, menino. Ih, desse é ruim, vai amaldiçoar a vida do cara. Aqui o texto está dizendo, Deus está dizendo para o seu ungido, que ele pode levá-lo para um lugar onde tem tesouros escondidos. E aí entra a minha mente criativa, que eu fico imaginando, quando eu era criança, dizer que se você cavar um buraco muito fundo, ia parar onde, pastor? No Japão, na China, aquelas bandas lá, né? Eu fico imaginando isso. Você cavando um buraco para fazer qualquer coisa e achar algo que Deus escondeu ali para você. Com isso eu aprendo uma coisa, Deus contraria, Deus gosta de contrariar aquilo que é normal. Por isso, minha irmã, viva além do normal. Fuja da normalidade. Eu sou uma pessoa completamente anormal. Se você for lá em Irajá assistir um culto, tá todo mundo sentado, eu estou em pé. Tá todo mundo em pé, eu estou de joelho. Tá todo mundo de joelho, eu estou sentado. Eu estou sempre contrariando o normal. Por que isso? Deus quer que a gente faça coisas além da nossa capacidade. De repente você vai chegar lá na sua casa, vai começar a cavar coisas lá na sua casa, não no chão. Mas cavar coisas que Deus quer te abençoar. De repente você vai começar a folhear a tua Bíblia e vai ter uma mensagem que você já leu 500 vezes. Mas aquilo vai ser algo que vai transformar aquela realidade que você está vivendo. Amados, Deus tem mais pra gente. Você pensa que você já viveu tudo, pastor? Se eu penso que você já viveu tudo, você não viveu nada ainda. Eu não quero morrer antes de ver o cego enxergar. Eu já vi o surdo ouvir, o cego enxergar ainda não. Já vi o paralítico andar. Eu já vi um mentiroso se converter. Eu já vi flamenguista, gente boa. Mas o cego enxergar não. Então ainda não cheguei onde eu quero chegar. Pastor, já viu o cego enxergar? Já? Ó, pronto. Já andou mais do que eu. O texto diz que Deus, depois de quebrar tudo, Ele está falando de coisas que são pertinentes à necessidade humana. Ele falou de aliança. Falou de liberdade, falou de suprimento. Ei, Deus tem uma aliança para a gente. Deus tem liberdade para você. Deus não te chamou para ficar atrás de porta de bronze. Deus não te chamou. Deus não te chamou para ficar atrás de ferrolho de ferro. Deus chamou você para a liberdade. Deus chamou você para procurar riquezas. É de onde você menos espera. É de onde você menos espera. Ei, firma uma aliança que você vai experimentar isso que eu estou falando. Eu sei que o pastor de vocês tem experimentado isso em Deus. Eu sei que Deus tem cavado coisas para ele. Eu sei que Deus tem descoberto riquezas escondidas. E isso se estende para você. Isso se estende para a sua casa. Eu posso ouvir um glória aí? Posso ouvir um aleluia? Verso 3 diz assim: dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas. Para quê?
Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? O que Deus está querendo? Ele vai dar por dar. Ele vai fazer, vai atender meu pedido só porque eu fiz carinha de choro. Só porque eu tenho um coração contrito. Não. Ele quer fazer isso porque Ele quer mostrar quão grande Ele é. O quão poderoso Ele é. Deus é além do que sua mente pode imaginar. Em 24 horas tudo pode mudar. Em 24 horas tudo pode mudar. Olha o verso 3. Para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome que ainda não me conhece. Sabe de quem a gente está falando? De um homem que não conhecia Deus. Aí eu fico doida, sabe por quê? Se Deus faz tudo isso por um homem que não se relaciona com Ele, porque aqui nós estamos falando de relacionamento. Claro que Ciro sabia quem Deus era. Claro que Ciro sabia daquilo que ele era poderoso para fazer. Mas aqui nós estamos falando de um homem que não se relacionava com Deus. Eu vim aqui nessa manhã dizer para você que se você tem uma aliança que te envolve por inteiro, Deus vai se revelar para você. Porque se Ele fez isso por Ciro, imagina por você, que foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Eu estava num culto num dia desse, e aí começou uma ministração lá na adoração. E aí Deus começou a falar que Ele só queria a adoração de pessoas que o adoravam por inteiro. Falou isso para mim. E aí eu tenho um amigo que é profundo estudioso da Bíblia. Cheguei em casa, eu falei, rapaz, acha um texto bíblico aí para mim, que diz sobre isso. Qual é o nome de Deus que só se relaciona porque se relaciona com Ele por inteiro? E aí, conforme eu adorava, eu imaginava, sabe aquelas fitas que as meninas dançam no balé aí? Aquelas fitas assim? Sabe o que é? O negócio tem um pauzinho assim, faz assim. É fita que chama aquilo? É? Tem uma bailarina aqui? É fita, né? Eu esqueci seu nome. Não, mas tem outro nome. Artístico. Cecel. O nome é artístico na internet dela. É fita o nome daquele negócio que faz assim? Quando eu estava no culto, adorando, eu imaginei quando Deus falou isso comigo, exatamente como as pessoas fazem com aquela fita, às vezes em cima de outra pessoa, que envolve elas por inteiro. E aí ele pegou e falou que esse é o Deus Eloí. É o Deus que Agar fala lá em Gênesis 16. Quando Agar se apresenta para Deus fugindo de Sara, ela faz essa oração de rendição diante de Deus. E ali, a palavra Deus significa aquele que me conhece por inteiro. E eu estava adorando, e Deus falava isso para mim, que a adoração que Deus deseja é de pessoas que se envolvam com Ele por inteiro. Você imagina aquela fita que eu estou falando assim, ó, que envolve você dos pés à cabeça? É esse tipo de relação que Deus quer estabelecer com você, comigo e com o pastor que faz aniversário. Deus não quer uma fita que envolva a gente até a cintura. Deus não quer um relacionamento que nos envolva até o bolso. Deus não quer que um relacionamento que nos envolva só até o pescoço. Deus quer se relacionar com a gente completamente. Todas as partes da nossa vida, até as que a gente não quer falar sobre elas.
E o texto diz assim: para que saibas que eu sou o Senhor. Amados, eu tenho medo quando eu escuto Deus falar isso para mim. Porque quando eu escuto Deus falando assim, ó, eu sou o Senhor, é porque Ele vem que vem. Ele quer mostrar para a gente quem Ele é. Quando Deus fala isso para Ciro, Ele está dizendo assim: Ciro, eu vou te mostrar daquilo que eu sou capaz de fazer. Porque poder não é só de ter posse, mas é ter condição. Quando Deus fala para Ciro aqui nesse texto, Ele fala assim: Ciro, eu vou mostrar para você daquilo que eu posso fazer. Daquilo que eu tenho condições de fazer. Sabe o que Deus está falando para o pastor José Augusto? Como é que você acha que Deus chama o senhor, pastor Zé? Como é que você acha que Deus chama o senhor? Filho. Filho, permanece da aliança que eu tenho contigo, que eu vou meter o pé no que é de bronze, eu vou despedaçar o que é de ferro, eu vou te mostrar onde tem tesouro, eu vou descobrir riquezas, e isso não é só dinheiro não, hein? Tem coisas que esse homem aqui está pedindo há 20 anos. E Deus é capaz de descobrir. Descobrir significa tirar a coberta, e descobrir significa investigar para achar. E olha que Ele sabe onde que está. E Ele está dizendo nessa manhã que eu sou o Senhor. A palavra Senhor significa governo. Deus está falando nessa manhã, para quem tem uma aliança, tem o governo dele. Ei, o governo dele é seguro. O governo dele é seguro. A palavra dirigir é a mesma do que governar. Quando um carro vai bater, a pessoa fala: o carro estava desgovernado. O Rio de Janeiro está... Não, mais ou menos, tá muito... Brincadeira. Não é a hora de falar disso. Deus tem o governo da nossa vida. Aquele ato de dirigir um navio com aquele leme significa governar. Deus nessa manhã está dizendo: quem tem uma aliança com Ele tem o governo dele. Ei, e o governo dele é seguro. O governo dele é seguro. Aleluia. Nessa manhã Deus está falando que Ele é o Senhor. Ele tem o governo. E Ele tem uma aliança com você. Lembra que eu falei que a Bispa Sônia disse que a aliança que Deus tem com você, fala por você. Não precisa se justificar. Outro dia eu estava numa situação, a pessoa falou para mim: Ana, você não vai fazer nada? Eu falei: só se eu pedisse licença ao William Bonner. Com licença... Só um minutinho, olha, queria aqui me justificar, que não foi isso que eu disse, isso aí é mentira, é calúnia. Como o William Bonner não ia deixar eu pegar a bancada junto com ele, eu só posso orar, porque a aliança que Deus tem comigo fala por mim. Eu participei de um evento, estava lá cheia de Deus, amando o Senhor, com o coração quebrantado. A irmã, não sei que dardo que entrou no coração da irmã, eu fui falar com a irmã quase endemoniou comigo. Aí alguém falou: pô, não vai fazer nada, vai falar com a pastora Márcia? Não, deixa a pastora Márcia fora disso. Não envolve a pastora Márcia com esse assunto, não. E a irmã só de dente trincado comigo na igreja. Eu falei: meu pai, não fiz nada com a irmã ainda está de dente trincado comigo. Uma pessoa estava brincando com outra pessoa e ela achou que eu estava... Sabe aquelas coisas do capeta? Os irmãos ficou chateado, não de eu ficar falando que é do capeta, não, né? É porque tem gente que não gosta que fale nesse nome, mas é capeta mesmo. Como diz o pastor Rogério Araújo, é lapeta, de lá. Não é capeta, não.
E aí a irmã começou a ficar nervosa comigo, mas irmã, não fui eu que falei nada, eu nem estava brincando com a irmã. Enfim, aí ontem a irmã veio falar comigo, ela falou, poxa, Ana, quero te pedir perdão. Não, irmã, tá perdoado. Fica tranquilo, não tem problema não. Vai na fé, vai na tua. 3 meses depois ela veio falar comigo. Mas por quê? Eu não tenho... Imagina, se eu subisse no altar, eu queria falar com a irmã. Irmã, olha só, irmã, não foi nada disso. Irmã, eu não estava brincando com a irmã, nem estava brincando com ninguém, eu estava brincando com a pessoa específica. Irmã, tira isso do seu coração. Imagina, olha, assim, 2.000 pessoas me olhando, não entendendo nada que eu estou falando com a irmã. Resolvido. Sabe por quê? A aliança que eu tenho com Deus fala por mim. A aliança que eu tenho com Deus fala por mim. Ei, não precisa ficar esgoelando. Não precisa ficar explicando. Não precisa ficar se justificando. O Eu Sou está com você. O Eu Sou tem uma aliança contigo. O Eu Sou tem uma aliança contigo. E ele diz ainda mais: aquilo que eu posso fazer, não há outro que possa fazer. Olha que diz o texto. Eu sou o Deus de Israel que te chamo pelo teu nome. Por amor ao meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome que ainda não me conhece. Eu sou o Senhor e aí fechou. Fala para o irmão que está do seu lado. Aqui está dizendo que ele é o Senhor e não é outro. Eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me... Eu sou o Senhor e não há outro. Eu coloquei aqui, e talvez você nunca tenha pensado nisso, eu acredito que o pastor e a pastora já tenham pensado nisso. Que horas termina, gente? Não tem hora? 3 horas da tarde, mais ou menos, tá bom? Hã? Termina antes do almoço. A gente almoça a hora que dá, né, irmão? Então tá tudo tranquilo. Não, porque acho que... Fica à vontade, obrigada. Aqui está falando... Ih, tá usando. Aqui o texto diz... de coisas que Deus fez por Ciro, que Ele poderá fazer por Ciro. E ele diz assim, ainda que não me conheces. Ou seja, ainda que você não se relacione comigo. Se relacionar significa reforçar laços. Olha o que Deus está falando, olha, eu sou capaz de fazer tudo isso que eu falei. Ainda que você não tenha laços comigo. Laços. Um laço deixa a gente assim. Se eu me entrelaçar aqui, vou ficar eu e essa bandeira assim. Eu não sei se você já pensou nisso. Do que Deus foi capaz de fazer para se revelar para a sua vida. Você consegue fazer uma introspectiva, voltar lá no início da sua conversão e pensar... quais foram as estratégias de Deus para se revelar para você? Você consegue pensar no movimento cósmico, físico, terrestre, aquático, angelical, que Deus fez para se revelar para você? Você consegue imaginar isso? Eu sempre falo, ninguém pregou o evangelho para mim, eu fui para a igreja sozinha, acho que por isso que eu sou missionária, para poder ir na contramão. Nunca ninguém tinha pregado o evangelho para mim. Passei na igreja, quem pregou o evangelho para mim foi uma parede, estava escrito assim, culto, não sei o que lá, não sei o que lá, e eu fui nessa igreja. Então foi a parede que pregou para mim. Mas eu hoje tenho um pensamento... do esforço que Deus fez para se revelar a mim. Do movimento celestial que Deus fez
para mostrar quem ele podia ser na minha vida. Quando eu era bem criança, o pastor Zé Augusto deve lembrar disso, e o pessoal que tem um cabelo branco, que assim, lá no fundo tá branco, né? Lá no fundo, na raiz, que tem a raiz branca. Quando eu era criança, eu fui assistir um cara no Maracanã chamado... Que é aquelas mulheres com os vestidões. Como é que é o nome dele? Não é Jimmy Swagger, não. Era... Rex Humber. Alguém aqui já ouviu falar nesse homem? Ó, pessoal que tem um cabelo branco na raiz é que está levantando. Esse homem tinha um programa domingo de manhã na televisão. Eram umas mulheres com vestidão, não era isso? Era isso, Val? Ricardo? Tu ouviu dizer isso, né? Era uma mulher bonita, assim, com vestidão bem brilhoso, domingo de manhã. Eu era criança. Minha madrinha era espírita. E não sei por que cargas d'água, minha madrinha macumbeira foi parar num culto que ele fez no Maracanã, no Maracanãzinho. Alguém foi nesse culto? Não, gente? Vocês não eram nascidos, não? Eu era. Eu fui. Não sei porquê, não sei como, não me lembro de nada. Eu só me lembro daquela mulher com aqueles vestidos azul, assim, dessa cor, brilhoso, rosa, amarelo, prateado, aquele negócio, aquela mulher loura cantando, aquele coral, aquele homem distribuindo um farto material muito caro. E eu imagino, olha só, que Deus trouxe esse homem aqui para falar não sei o que para mim. Eu era uma criança. Eu não imagino o esforço que Deus já fez para que eu tivesse encontrado a salvação. Será que a gente tem pensado nisso? Pastor, o senhor pensa nisso? O movimento que Deus faz com os anjos, o movimento que Deus faz na região celestial, para que cada dia Ele se revele para nós. Porque enquanto nós estamos aqui nesse santo lugar, nesse templo, tem uma batalha espiritual para nos afastar desse lugar. É o irmão pensando como é que vai pagar o cartão amanhã. É a irmã pensando que esqueceu de botar uma amaciante na máquina. É a irmã que está com dúvida se desligou a panela de pressão. É a mãe pensando como é que vai fazer para levar essa criança no pediatra. É um problema, é uma mágoa, é uma briga que teve no carro, que teve no ônibus. Porque existe uma batalha espiritual para que a gente não entenda a mensagem de Deus para a gente. E isso acontece no decorrer da nossa história. Quando eu fiquei pensando em tudo que Deus falou que Ele podia fazer para Ciro, eu fiquei pensando na minha vida e agora eu estou pensando na sua. O que Deus tem sido capaz de fazer para se revelar a você. Para Ele se revelar a você que Ele tem cuidado do seu casamento. Que Ele tem cuidado das tuas finanças. Que Ele não está ausente das tuas dores. Que Ele está trabalhando em favor da sua família. O que eu vejo nesse texto é que Deus foi capaz de contrariar tudo para se revelar a Ciro. Ele falou: Ciro, olha, não fica preocupado não, porque eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou poderoso para fazer, eu tenho condições, a força está na minha mão, o governo está na minha mão, o poder está na minha mão, porque tem hora que a gente precisa de alguém para dar uma força. Porque tudo que a gente podia fazer já foi feito e a coisa não anda. Aí vem Deus e empurra, aí pega o carro. Sabe, amados? Nessa manhã eu vim aqui para falar isso. E eu já quero encerrar. E eu quero contar uma experiência que eu tive com Deus. E essa experiência tem a ver com esse texto. Eu fiz um propósito de oração no monte. Não me lembro mais quantos dias era esse propósito. E todos os dias eu e minhas amigas nos encontrávamos no pé do monte. Lá em Irajá tem um monte.
E nós íamos para o monte. Naquele dia, eu não me lembro o que aconteceu. Eu fui sozinha, nós nos desencontramos e naquele dia ninguém foi. E aí eu fui para o monte, cheguei no monte, comecei a orar. Eu estava passando um momento que só o sangue de Jesus. E aí eu comecei a chorar, não parava de chorar, só sabia chorar, chorava. Tinha uma fendazinha na pedra que eu estava cheia d'água já, tanto que eu chorava, de verdade isso. Chorava, não parava de chorar, só chorava. E aí eu me levantei, fiquei em pé, eu estava de joelho, me levantei. Daqui a pouco, quando eu comecei a orar, começa a correr um homem na minha frente, assim, ó. No vácuo, não tinha nem, ali era o abismo, igual aqui. Ele corria aqui na minha frente. E esse homem era um homem forte, musculoso, muito forte. E ele corria na minha frente, ele tinha uma couraça aqui na frente. Ele passava assim, e ele batia assim, ó. E ele falava, eu sou o Todo-Poderoso. E ele corria, conforme ele falava, eu sou o Todo-Poderoso. Esse eco aqui, eu nunca vou esquecer desse som. Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Todo-Poderoso. Eu estava passando por um momento muito delicado da minha vida, muito delicado. Isso já vai para 2 anos. E aí, quando ele passava assim, parece que quando ele era como se fosse um scanner. Ele ia para lá, eu pensava em alguma coisa que eu precisava que o Todo-Poderoso se manifestasse. Aí ele voltava. E quando eu pensava em outra coisa, ele voltava. Sabe o que eu aprendi com isso? Que ele é poderoso. Esse tempo passou. Essa lágrima foi cessada. Deus me surpreendeu. Eu fui atacada, moralmente, emocionalmente por uma pessoa. E essa pessoa me arrebentou emocionalmente falando. E quando Deus passava para lá e para cá, ele falava, eu sou o Todo-Poderoso, você vai ver o que eu vou fazer por você. E Deus fez. Deus reverteu a situação, Deus me abençoou, Deus me curou, Deus me sarou, me colocou de pé. Eu não sei daquilo que você precisa de ter uma experiência com Todo-Poderoso, mas Ele está aqui. Ele é powerful, Ele é completamente cheio de poder. Quando eu penso nessa palavra, eu penso que poderoso, completamente cheio de poder, em inglês, Você pode pensar, não tem nenhuma parte de Deus que não seja completa de poder. Imagina um homem aqui de pé, que tem poder daqui até a ponta da unha do dedão. Ele é todo poderoso. Eu queria pedir um tecladista, um ministério de música para vir para cá, alguma coisa assim. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você começasse a falar, Deus Todo-Poderoso. Se revela ao meu pastor. Se revela a esse homem de Deus. Se revela a esse homem de Deus. Dá um presente celestial para ele nessa manhã. Assim como o Senhor se revelou a Ciro, se revela a ele, Senhor. Ei, o que Deus precisa provar para você? Para te mostrar o quanto Ele ainda está do teu lado. O quanto é Ele que tem guerreado as tuas guerras. O quanto é Ele que te justifica. E quanto é Ele que fecha a boca do leão. É Ele que te preserva. É Ele que te leva além, muito além. Ei. O Espírito Santo de Deus está aqui. Começa a falar para Deus. Deus se revela. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu tenho uma aliança com o Senhor. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ei, começa a falar com o Senhor. Essa é uma manhã de festa.
Esse texto fala para Ciro: ei, Ciro, eu sou o Senhor e não há outro. Não precisa procurar em mais nenhum lugar. Eu sou tudo para você. Meu filho José Augusto, eu sou tudo para você. Eu sou a tua suficiência. Nessa manhã o Todo-Poderoso diz: eu tenho competência. Ei, eu tenho competência. O Todo-Poderoso diz: eu tenho condições morais para reverter a tua situação. O Todo-Poderoso nessa manhã diz: eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade para mandar o vento parar de soprar. Eu tenho autoridade para mandar a fogueira cessar de queimar. Eu tenho autoridade para colocar ar-condicionado na lareira, na fornalha. Ei, eu sou o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso diz: eu sou o Deus das oportunidades, porque eu tenho oportunidades nessa manhã. O Todo-Poderoso diz: eu tenho capacidade de te ajudar a suportar esse tempo. Vai passar. Vai passar. Esse tempo vai passar. O Todo-Poderoso diz: eu tenho o domínio. Todo o governo está nas minhas mãos. Eu tenho a força. Assim diz o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso diz: eu tenho habilidade para resolver. Eu tenho habilidade para mudar as circunstâncias. O Todo-Poderoso diz nessa manhã: eu tenho governo. Pastor José Augusto, o Todo-Poderoso diz nessa manhã: eu tenho a influência. O Todo-Poderoso diz: eu tenho a posse. Ele tem a posse de todas as coisas. O Todo-Poderoso diz: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que você precisa. Família pastoral, eu sou tudo que vocês precisam. Família diaconal, eu sou tudo que vocês precisam. Ministérios aqui representados, eu sou tudo que vocês precisam. Ministério de música, eu sou a adoração de vocês. Eu sou a fonte da adoração. Eu sou a fonte da adoração. Beba dos meus rios, assim diz o Senhor. Igreja do Senhor reunida no Jardim América, no Jardim de Glória, no Jardim da Manifestação, no jardim onde Deus escolheu para se encontrar na viração do dia. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu tenho mais do que tesouros. Eu tenho mais do que riquezas. Eu sou o Senhor e esse é o meu nome. Esse é o meu Teu nome, Senhor. Que tal você ficar de pé? Continue com seus olhos fechados. Continue exaltando o Todo-Poderoso, porque Ele está aqui. Extremamente honrada de estar aqui nessa manhã, né, de poder compartilhar uma palavra no dia do aniversário desse homem de Deus. Quando eu cheguei no Projeto Vida Nova, o pastor tinha acabado de chegar do Canadá.
E nós temos muitos laços, né? Pastor Zé Augusto é muito amigo do meu irmão, pastor Armando. E eu fui no aniversário dele que o senhor que pregou, não foi isso? Então a gente está acostumado a trocar nos aniversários. Estou muito honrada de estar aqui. Eu acho que a gente, pastor Ezequiel sempre fala isso, que a gente tem que honrar enquanto as pessoas estão vivas, né? Porque honrar lá na capela do cemitério não tem muito sentido. Aqui é o lugar de honrar, esse é o momento de honrar. Domingo que vem é o momento de honrar. Quarta-feira que vem é o momento de honrar. Honrar esse homem de Deus, a família dele. Todas as lágrimas, todas as noites mal dormidas, todos os picos de pressão arterial, né, que muitas vezes os pastores têm em favor da nossa vida. Então é muito linda essa homenagem, muito legal esse vídeo. Eu não consigo imaginar o pastor naquela cena, descendo, correndo, botando os meninos de castigo. Consigo imaginar esse homem fazendo isso. Mas saiu bravo daquele jeito mesmo, pastor? Não, é bravo assim? Eu tenho medo de gente assim quando ficar brava, porque quando ficar brava deve quebrar tudo. Eu sou sempre brava, então é o mesmo nível. Mas gente calma assim, igual o pastor Zé Augusto, quando ficar bravo eu tenho medo, que quebra tudo. Amém? Eu queria compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra lá em Isaías, capítulo 45. A partir do verso 1. Isaías 45, a partir do verso 1. Quando o pastor me chamou, me convidou, né, para estar aqui nessa manhã, algo entrou no meu coração. Eu falei para Deus que eu queria falar sobre um rei. E aí eu fiquei falando aquilo, eu queria falar sobre um rei, mas essa semana foi uma semana muito atípica, né, de um trabalho muito pesado para mim, né, gente, para quem não sabe, né, eu coordeno um centro social, que é o Centro de Cidadania, e essa semana a gente estava preparando um novo espaço para mudar. E aí, obra de igreja é aquela bênção, né? E aí a gente trabalhou absurdamente 16, 17 horas por dia, nos últimos dias. E nos momentos de pintura lá, de reflexão, porque quando você fica fazendo a mesma coisa solitariamente, você tem tempo para pensar. E aí eu estava lá fazendo a minha tarefa lá para correr, e eu fiquei falando para Deus que eu queria falar sobre um rei, e aquilo não saía da minha cabeça. E aí eu queria compartilhar esse texto, é algo que Deus tem compartilhado comigo. Eu queria compartilhar com o pastor, porque ele se enquadra nessa história, e queria compartilhar com você que veio aqui nessa manhã homenagear o seu pastor, e louvar a Deus também. Diz assim Isaías 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para cingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Repita comigo, não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos. Repita comigo, tesouros escondidos. E as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome que ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Espírito Santo da promessa, nessa manhã, nós queremos tributar glórias ao teu nome. Queremos te exaltar porque tu és digno de toda adoração.
Pai, nessa manhã nós estamos aqui para te engrandecer, para dizer quem tu és na nossa vida, mas nós estamos aqui unidos, juntos nessa manhã muito atípica, para declarar a bênção do Senhor sobre a vida do teu filho José Augusto. Deus, sobre ele está a bênção do Senhor, o Senhor ungiu, o Senhor tem separado ele por tantos anos para ser um libertador, para ser um homem que propaga a palavra de salvação no Brasil e fora do Brasil. Te exaltamos nessa manhã bendita. Bendito seja o nome do Senhor nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Se os irmãos quiserem tirar um pouco do médio, daqui a pouco os vidros começam a trincar. Então, vai tirar um pouco do médio aí, se preferir. Amados, Deus compartilhou algo no meu coração e eu queria falar um pouco daquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. O texto começa assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. É interessante, nesse texto, Isaías é o livro da Bíblia mais messiânico, onde mais tem o prenúncio da vinda de Jesus Cristo. É o livro onde mais se fala, é o livro profético que mais se fala sobre a vinda do Messias. E quando a gente fala de Messias, a gente mistura alguns ingredientes que são importantes. Quando nós pensamos em Jesus Cristo, nós pensamos em salvação, em libertação, em poder, em resgate, em libertação, em quebra de cadeias, em presentes, em bênçãos, em liberdade, em tantas coisas nós pensamos. E os ingredientes que compõem esse livro falam sobre todas essas coisas, todas essas ações que o Messias viria para fazer. O livro do profeta Isaías anuncia que o Messias viria tantos e tantos séculos antes da real vinda de Jesus Cristo. E o texto de Isaías 45 vem falando sobre alguns elementos que nós precisamos conviver. O capítulo 45 começa falando de um ungido. E vocês sabem, que eu sei que vocês são profundamente conhecedores da palavra de Deus, que toda unção serve para uma capacitação. Uma pessoa era ungida, uma pessoa é ungida, e isso tem um fim, é para um fim designado. Alguns são ungidos quando vão viajar, alguns são ungidos quando assumem um ministério. As pessoas recebem uma unção de capacitação. E aqui nesse texto, a Bíblia, o profeta Isaías começa chamando Ciro do meu ungido. Ele está dizendo: Ciro, eu te ungi com uma finalidade. Qual foi a finalidade que Deus ungiu a Ciro? Ciro foi ungido para ser um libertador. Quando eu começo a estudar esse texto, eu fico pensando, pastor José Augusto, que diferentemente, o nível de libertação diferentemente, quando eu penso nisso, a semelhança, né, desse texto com a sua história, que eu acredito que Deus o chamou também, o ungiu, para que o Senhor fosse, e eu sei que o Senhor, um homem que liberta pessoas. O texto começa chamando Ciro por uma característica peculiar. Diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido. Deus está falando com um homem que foi ungido com uma finalidade específica, de ser um libertador. Sabe, amados, Deus tem chamado pessoas para serem libertadoras. Aqui nós estamos falando de um rei que foi libertador de um povo. Ciro abriu a porta para que o povo de Deus passasse. Esse homem que está aqui nessa manhã, aniversariando, fazendo bodas,
Foi chamado para ser um libertador. Às vezes eu fico pensando, homens que têm um ministério... Quantos anos, pastor, de ministério? 20? 20 anos de ministério. Em 20 anos de ministério, quantas almas foram acrescentadas pela vida desse homem? Quantos líderes foram formados pela mão desse homem? Quantas pessoas desceram as águas batismais através da vida desse homem? Às vezes a gente chega por último, né? Já quer sentar na janela ou então embaixo do buraquinho do ar-condicionado, né? Mas a gente precisa conhecer a história. Quantas palavras esse homem já pregou em púlpitos aqui e em outros lugares? Deus está falando com o Senhor que Ele o considera um libertador nessa manhã. Às vezes cansa, porque o ministério cansa. Ministério cansa. Eu tenho 22 anos de ministério. Não precisa fazer conta que vocês nunca vão saber quantos anos eu tenho. Eu tenho 22 anos de ministério. Em 1992, eu comecei na obra missionária. E eu entendo que Deus me chamou para isso. Para ser uma agente de libertação. Para ser liberto de quê? De demônio também. Mas liberto de mentira, liberto do engano, liberto da apostasia, liberto de tantas coisas que no meio do caminho a gente vai. Deus começa a falar com esse homem e fala, olha, essa mensagem é para você, Ciro. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. A promessa de Deus nesse texto, para o seu povo, para você, para mim, para o pastor José Augusto, para o seu ministério, é que Ele vai fazer aquilo que é improvável. Esse texto fala que quando Deus quer, Ele usa força. Aqui nós estamos vendo um Deus que não resolve as coisas só no diálogo. Aqui nós estamos vendo um Deus que fala por causa de uma aliança que Ele tem, porque Deus faz alianças que nos envolvem por inteiro. Se você tiver uma aliança ou um anel no seu dedo, em especial as alianças envolvem o dedo por inteiro, sim ou não? Tem alguma parte do seu dedo aí, você que está de aliança? Tem alguma parte do seu dedo que essa aliança não cobriu? Se isso aconteceu é porque a aliança está quebrada. Em princípio, a aliança nos envolve por inteiro. E Deus está falando para alguém que Ele tem uma aliança por inteiro. Ei, Deus está falando para você, para mim e para o pastor, que Ele tem alianças que nos envolvem por inteiro. Ele está falando, olha, eu vou contrariar a lei da química. Eu vou quebrar bronze, eu destruo ferro, não tem nada que me impeça. Sabe por quê? Em nome de uma aliança. Em nome de uma aliança, ei, não rejeite a aliança que Deus fez com você. Não abra mão da aliança que Deus tem com você. Às vezes trocamos uma aliança que nos envolve por inteiro. Deus quer se relacionar com homens e mulheres por inteiro. Pastor, Deus quer envolver o Senhor por inteiro. Às vezes parece que a gente tem uma tendência a colocar somente algumas áreas da nossa vida diante do Senhor. Mas nessa manhã Deus me trouxe aqui, mais quebrada do que arroz de terceira. Ainda comecei a ficar com uma alergia ontem, que eu comecei a repreender esse capeta que queria me envolver ontem. Para dizer para você que só serve aliança por inteiro. Semana passada eu estava dirigindo, aí sabe quando você começa a procurar várias rádios, e aí caiu na rádio da Renascer.
E aí a bispa Sônia contava uma história. E ela falou uma frase, que essa frase martelou na minha cabeça até agora de manhã. A bispa Sônia falou assim, contando uma história sobre o ministério dela, ela falou, Deus falou para mim que a nossa aliança fala por nós. Sabe o que significa isso? Que a aliança que Deus tem com você, a aliança que Deus tem com o Senhor, pastor, vai falar pelo Senhor. Ela contava a história de um momento em que ela precisava de um recurso para a Fundação Renascer. E aí ela procurou um diretor de uma grande empresa. Ela precisava de alguma coisa que aquele diretor fosse doar para a Fundação Renascer. E aí ela começou a falar, mas esse homem é muito importante. Esse homem é muito poderoso. Ele vai rir da minha cara. Eu vou lá pedir recurso para ele, vai falar, mas a igreja de vocês não tem dinheiro para isso? Vocês precisam estar aqui pedindo, ela pensando. E aí ela falou que chegou lá, quando ela entrou com o esposo dela, o homem sentou, ela estava diante do homem, o diretor dessa grande empresa, presidente, sei lá que ele era, falou para ela, o que eu posso fazer por você? Você veio aqui pedir o quê? Fala para mim. E aí ela falou que quando ela chegou lá, o Espírito Santo ministrou ao coração dela. A aliança que eu tenho com você, fala por você. Quando ela chegou naquele lugar, aquele homem já sabia do que se tratava aquela visita. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Em nome da aliança que Deus tem com você, essa aliança vai falar por você. Não precisa se justificar. Não precisa quebrar, não precisa se esforçar mais do que o necessário, porque a aliança que Deus tem com você vai falar por você. Você está sofrendo injustiça? A aliança que Deus tem por você, com você vai falar por você. Você está triste? A aliança que Deus tem com você vai falar por você. Você foi traído? A aliança que Deus tem com você vai falar por você. Pastor está cansado, pastor está desgastado, decepcionado, qualquer coisa ruim que possa estar acontecendo nesse momento da sua vida, a sua aliança vai falar pelo Senhor. Isso é sério. Porque quando Deus tem uma aliança com a gente, Ele contraria a natureza. Ele contraria a via da normalidade. Ele faz um caminho que não tem caminho. Em nome de uma aliança que Ele tem comigo e com você. Não espere o normal, não espere. Não ache que amanhã de manhã você vai acordar. E tudo aquilo que você idealizou que vai acontecer, não esqueça. Deus é um Deus que faz caminhos onde não existem caminhos. Ele fala, olha Ciro, eu irei diante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze. Ei, amados, não é de alumínio, é de bronze. É bronze. Deus está falando, eu meto o pé e quebro tudo. Despedaçarei as trancas de ferro. Ele está contrariando, nós estamos falando do sobrenatural. Ele não falou que vai quebrar as trancas, não, ele falou que vai despedaçar. Sabe por quê? Porque Deus tem uma aliança, essa história é uma história de aliança. Ele está falando com o homem que se colocou no papel de libertador. A unção de capacitação para esse homem representou uma condição para fazer algo para Deus. Você entende isso? Você entende isso? A unção que está sobre a sua vida é para você fazer alguma coisa para Deus. Tá forte, hein? Vamos lá. Tem nada que está escrito aqui eu estou falando, mas vamos lá. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Quando eu penso em tesouro, o que vocês pensam quando vocês pensam em tesouro? Pastor Zé Augusto, pensa em tesouro, o senhor pensa em quê? O
Qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Coisas valiosas. Quando vocês pensam em tesouro, vocês pensam o quê? Pode falar. Ouro? Hã? Joia. Mulheres gostam de joia, né? Eu amo ouro. Amo. É que aqui no Rio de Janeiro não dá, né? Vai ter que ficar brigando todo dia com um ladrão, não vai dar. Quando vocês pensam em ouro, qual é a primeira imagem? É a irmã que está com o neném no colo. Anéis. A irmã do coral que está atrás daquele irmão que está assim. A senhora mesmo que olhou para trás. É isso? Grandeza. Poder. O irmão de verde que está assim, ó. Quando fala em tesouro, o irmão pensa assim, não, pode ficar com o braço cruzado, irmão. Fica à vontade. Isso. O irmão descruzou o braço. Não, aqui pode ficar com o braço cruzado. Pensa em quê quando pensa em tesouro? Ouro. Quando eu penso em tesouro, eu sou uma pessoa muito... com a pastora Márcia, vai, fala aí. Eu também penso em baú, quando eu penso em tesouro. E eu ia falar isso. Eu tenho uma mente em ebulição, segundo os meus amigos. Eu sempre estou pensando coisas engraçadas e rápidas. Às vezes eu falo coisas, meus amigos falam, tu já tinha pensado nisso ou tu pensou agora? Não, eu acabei de pensar nisso. Vou contar uma rapidinho. Eu tenho uma amiga que já trabalhou com o padre Fábio de Mello. E aí ela fala que ele é lindo, que ele é cheiroso, que ele é inteligente. Ela começou a elogiar ele. Aí eu falei, tá doida pra chegar por último, né? Aí ela, tá doida pra ser a mulher do padre. Na hora, irmãos, não é pensado não, é na hora. Gostaram, né? É assim, isso aqui é uma mente em ebulição. Aí, voltando pro tesouro. Toda vez que eu leio esse texto, eu penso em uma caixa grande de madeira, com coisas reluzentes que tu abre assim, igual o desenho, sai uma luz assim, caramba. E escondido, né? Porque o texto diz que os tesouros são escondidos. Por que disso? Nessa época bíblica, não haviam bancos. Os bancos onde nós guardávamos os nossos bens, depositávamos os valores que nós tínhamos, eram enterrados em terrenos. Nós estamos falando de uma época bíblica em que as pessoas ficavam transitando pelas terras, porque era uma época de muita repressão, de cadeia, né? Uma época de cativeiro. E por causa disso, as pessoas com medo de serem saqueadas, elas guardavam seus pertences em terra e botavam lá, mas por causa da sua segurança e da segurança do povo, as pessoas tinham uma vida nômade, né, fugindo do cativeiro. Nós estamos falando de um povo cativo, de um povo que precisava ser liberto. Riquezas eram escondidas embaixo da terra. E por causa disso, era provável que quem escondeu coisa aqui precisasse sair correndo. Então nós estamos falando de um terreno, de uma área onde muitos lugares tinham coisas enterradas na terra. Vocês entenderam o que eu falei? Nós estamos falando desse tempo bíblico. E aí, o que Deus está falando é: Ciro, eu posso te levar para um lugar onde você vai cavar e vai achar tesouro. Olha que coisa rica. Você compra um terreno para construir aquela mansão dos sonhos. Oi? Fala aí, vaso. Fala, irmã, o que você falou? É profundo demais. Aí você compra o terreno. Aí você está cavando lá para fazer a fundação. Quando você dá uma pasada
assim, levanta, vem um tesouro. Como é que tu ia ficar? Tu ia dar glória? Tu ia sapatear, até falar em línguas? Eu ia até chorar. Se eu acho R$5, eu já fico emocionada, imagina o tesouro. Outro dia eu peguei R$1 no cemitério, ninguém quis o dinheiro. Eu falei, gente, é dinheiro. Peguei, tava lá no sepultamento, e é R$1, ninguém quer, pô. Peguei R$1. Aguardado lá pro momento oportuno. Falei que ia dar pro guardador do carro, menino. Ih, descer ruim, vai amaldiçoar a vida do cara. Aqui o texto está dizendo, Deus está dizendo para o seu ungido, que ele pode levá-lo para um lugar onde tem tesouros escondidos. E aí entra a minha mente criativa, que eu fico imaginando, quando eu era criança, dizer que se você cavar um buraco muito fundo, ia parar onde, pastor? No Japão, na China, aquelas bandas lá, né? Eu fico imaginando isso. Você cavando um buraco para fazer qualquer coisa e achar algo que Deus escondeu ali para você. Com isso eu aprendo uma coisa, Deus contraria, Deus gosta de contrariar aquilo que é normal. Por isso, minha irmã, viva além do normal. Fuja da normalidade. Eu sou uma pessoa completamente anormal. Se você for lá em Irajá assistir um culto, tá todo mundo sentado, eu estou em pé. Tá todo mundo em pé, eu estou de joelho. Tá todo mundo de joelho, eu estou sentado. Eu estou sempre contrariando o normal. Por que isso? Deus quer que a gente faça coisas além da nossa capacidade. De repente você vai chegar lá na sua casa, vai começar a cavar coisas lá na sua casa, não no chão. Mas cavar coisas que Deus quer te abençoar. De repente você vai começar a folhear a tua Bíblia e vai ter uma mensagem que você já leu 500 vezes. Mas aquilo vai ser algo que vai transformar aquela realidade que você está vivendo. Amados, Deus tem mais pra gente. Você pensa que você já viveu tudo, pastor? Se eu penso que você já viveu tudo, você não viveu nada ainda. Eu não quero morrer antes de ver o cego enxergar. Eu já vi o surdo ouvir, o cego enxergar ainda não. Já vi o paralítico andar. Eu já vi um mentiroso se converter. Eu já vi flamenguista, gente boa. Mas o cego enxergar não. Então ainda não cheguei onde eu quero chegar. Pastor, já viu o cego enxergar? Já? Ó, pronto. Já andou mais do que eu. O texto diz que Deus, depois de quebrar tudo, Ele está falando de coisas que são pertinentes à necessidade humana. Ele falou de aliança, falou de liberdade, falou de suprimento. Ei, Deus tem uma aliança para a gente. Deus tem liberdade para você. Deus não te chamou para ficar atrás de porta de bronze. Deus não te chamou. Deus não te chamou para ficar atrás de ferrolho de ferro. Deus chamou você para a liberdade. Deus chamou você para procurar riquezas. É de onde você menos espera. É de onde você menos espera. Ei! Firma uma aliança que você vai experimentar isso que eu estou falando. Eu sei que o pastor de vocês tem experimentado isso em Deus. Eu sei que Deus tem cavado coisas para Ele. Eu sei que Deus tem descoberto riquezas escondidas. E isso se estende para você. Isso se estende para a sua casa. Eu posso ouvir um glória aí? Posso ouvir um aleluia? Verso 3 diz assim: dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas. Para quê? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? O que Deus está querendo? Ele vai dar por dar. Ele vai fazer, vai atender meu pedido só porque eu fiz carinha de choro. Só porque eu tenho um coração contrito. Não. Ele quer fazer isso porque Ele quer mostrar quão grande Ele é.
o quão poderoso Ele é. Deus é além do que sua mente pode imaginar. Em 24 horas tudo pode mudar. Em 24 horas tudo pode mudar. Olha o verso 3. Para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome que ainda não me conhece. Sabe de quem a gente está falando? De um homem que não conhecia Deus. Aí eu fico doida, sabe por quê? Se Deus faz tudo isso por um homem que não se relaciona com Ele, porque aqui nós estamos falando de relacionamento. Claro que Ciro sabia quem Deus era. Claro que Ciro sabia daquilo que ele era poderoso para fazer. Mas aqui nós estamos falando de um homem que não se relacionava com Deus. Eu vim aqui nessa manhã dizer para você que se você tem uma aliança que te envolve por inteiro, Deus vai se revelar para você. Porque se Ele fez isso por Ciro, imagina por você, que foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Eu estava num culto num dia desse, e aí começou uma ministração lá na adoração. E aí Deus começou a falar que Ele só queria a adoração de pessoas que o adoravam por inteiro. Falou isso para mim. E aí eu tenho um amigo que é profundo estudioso da Bíblia. Cheguei em casa, eu falei, rapaz, acha um texto bíblico aí para mim, que diz sobre isso. Qual é o nome de Deus que só se relaciona por quem se relaciona com Ele por inteiro? E aí, conforme eu adorava, eu imaginava, sabe aquelas fitas que as meninas dançam no balé aí? Aquelas fitas assim? Sabe o que é? O negócio tem um pauzinho assim, faz assim. É fita que chama aquilo? É? Tem uma bailarina aqui? É fita, né? Eu esqueci seu nome. Não, mas tem outro nome. Artístico. Cecel. O nome é artístico na internet dela. É fita o nome daquele negócio que faz assim? Quando eu estava no culto, adorando, eu imaginei quando Deus falou isso comigo, exatamente como as pessoas fazem com aquela fita, às vezes em cima de outra pessoa, que envolve elas por inteiro. E aí ele pegou e falou que esse é o Deus Eloí. É o Deus que Agar fala lá em Gênesis 16. Quando Agar se apresenta para Deus fugindo de Sara, ela faz essa oração de rendição diante de Deus. E ali, a palavra Deus significa aquele que me conhece por inteiro. E eu estava adorando, e Deus falava isso para mim, que a adoração que Deus deseja é de pessoas que se envolvam com Ele por inteiro. Você imagina aquela fita que eu estou falando assim, ó, que envolve você dos pés à cabeça? É esse tipo de relação que Deus quer estabelecer com você, comigo e com o pastor que faz aniversário. Deus não quer uma fita que envolva a gente até a cintura. Deus não quer um relacionamento que nos envolva até o bolso. Deus não quer que um relacionamento que nos envolva só até o pescoço. Deus quer se relacionar com a gente completamente. Todas as partes da nossa vida, até as que a gente não quer falar sobre elas. E o texto diz assim: para que saibas que eu sou o Senhor. Amados, eu tenho medo quando eu escuto Deus falar isso para mim. Porque quando eu escuto Deus falando assim, ó,
eu sou o Senhor, é porque Ele vem que vem. Ele quer mostrar para a gente quem Ele é. Quando Deus fala isso para Ciro, Ele está dizendo assim: Ciro, eu vou te mostrar daquilo que eu sou capaz de fazer. Porque poder não é só de ter posse, mas é ter condição. Quando Deus fala para Ciro aqui nesse texto, Ele fala assim: Ciro, eu vou mostrar para você daquilo que eu posso fazer. Daquilo que eu tenho condições de fazer. Sabe o que Deus está falando para o pastor José Augusto? Como é que você acha que Deus chama o senhor, pastor Zé? Como é que você acha que Deus chama o senhor? Filho. Filho, permanece da aliança que eu tenho contigo, que eu vou meter o pé no que é de bronze, eu vou despedaçar o que é de ferro, eu vou te mostrar onde tem tesouro, eu vou descobrir riquezas, e isso não é só dinheiro não, hein? Tem coisas que esse homem aqui está pedindo há 20 anos. E Deus é capaz de descobrir. Descobrir significa tirar a coberta, e descobrir significa investigar para achar. E olha que Ele sabe onde que está. E Ele está dizendo nessa manhã que eu sou o Senhor. A palavra Senhor significa governo. Deus está falando nessa manhã, para quem tem uma aliança, tem o governo dele. Ei, o governo dele é seguro. O governo dele é seguro. A palavra dirigir é a mesma do que governar. Quando um carro vai bater, a pessoa fala: o carro estava desgovernado. O Rio de Janeiro está... Não, mais ou menos, tá muito... Brincadeira. Não é a hora de falar disso. Deus tem o governo da nossa vida. Aquele ato de dirigir um navio com aquele leme significa governar. Deus nessa manhã está dizendo: quem tem uma aliança com Ele tem o governo dele. Ei, e o governo dele é seguro. O governo dele é seguro. Aleluia! Nessa manhã Deus está falando que Ele é o Senhor. Ele tem o governo. E Ele tem uma aliança com você. Lembra que eu falei que a Bispa Sônia disse que a aliança que Deus tem com você, fala por você. Não precisa se justificar. Outro dia eu estava numa situação, a pessoa falou para mim: Ana, você não vai fazer nada? Eu falei: só se eu pedisse licença ao William Bonner. Com licença, só um minutinho, olha, queria aqui me justificar, que não foi isso que eu disse, isso aí é mentira, é calúnia. Como o William Bonner não ia deixar eu pegar a bancada junto com ele, eu só posso orar, porque a aliança que Deus tem comigo fala por mim. Eu participei de um evento, estava lá cheia de Deus, amando o Senhor, com o coração quebrantado. A irmã, não sei que dardo que entrou no coração da irmã, eu fui falar com a irmã quase endemoniou comigo. Aí alguém falou: pô, não vai fazer nada, vai falar com a pastora Márcia? Não, deixa a pastora Márcia fora disso. Não envolve a pastora Márcia com esse assunto não. E a irmã só de dente trincado comigo na igreja. Eu falei: meu pai, não fiz nada com a irmã ainda está de dente trincado comigo. Uma pessoa estava brincando com outra pessoa e ela achou que eu estava... Sabe aquelas coisas do capeta? Os irmãos ficou chateados não de eu ficar falando que é do capeta não, né? É porque tem gente que não gosta que fale nesse nome, mas é capeta mesmo. Como diz o pastor Rogério Araújo, é lapeta, de lá. Não é capeta não. E aí a irmã começou a ficar nervosa comigo, mas irmã, não fui eu que falei nada, eu nem estava brincando com a irmã. Enfim, aí ontem a irmã veio falar comigo, ela falou: poxa, Ana, quero te pedir perdão. Não, irmã, está perdoada.
Fica tranquilo, não tem problema não. Vai na fé, vai na tua. 3 meses depois ela veio falar comigo. Mas por quê? Eu não tenho... Imagina, se eu subisse no altar, eu queria falar com a irmã. Irmã, olha só, irmã, não foi nada disso. Irmã, eu não estava brincando com a irmã, nem estava brincando com ninguém, eu estava brincando com uma pessoa específica. Irmã, tira isso do seu coração. Imagina, olha, assim, 2.000 pessoas me olhando, não entendendo nada que eu estou falando com a irmã. Resolvido. Sabe por quê? A aliança que eu tenho com Deus fala por mim. A aliança que eu tenho com Deus fala por mim. Ei, não precisa ficar esgoelando, não precisa ficar explicando, não precisa ficar se justificando. O Eu Sou está com você. O Eu Sou tem uma aliança contigo. O Eu Sou tem uma aliança contigo. E ele diz ainda mais: aquilo que eu posso fazer, não há outro que possa fazer. Olha que diz o texto. Eu sou o Deus de Israel que te chamo pelo teu nome. Por amor ao meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome que ainda não me conhece. Eu sou o Senhor e aí fechou. Fala para o irmão que está do seu lado. Aqui está dizendo que ele é o Senhor e não é outro. Eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me... Eu sou o Senhor e não há outro. Eu coloquei aqui, e talvez você nunca tenha pensado nisso, eu acredito que o pastor e a pastora já tenham pensado nisso. Que horas termina, gente? Não tem hora? 3 horas da tarde, mais ou menos, tá bom? Hã? Termina antes do almoço. A gente almoça a hora que dá, né, irmão? Então tá tudo tranquilo. Não, porque acho que... Quer? Fica à vontade, obrigada. Aqui está falando... Ih, tá usando. Aqui o texto diz de coisas que Deus fez por Ciro, que Ele poderá fazer por Ciro. E ele diz assim: ainda que não me conheces. Ou seja, ainda que você não se relacione comigo. Se relacionar significa reforçar laços. Olha o que Deus está falando. Olha, eu sou capaz de fazer tudo isso que eu falei. Ainda que você não tenha laços comigo. Laços. Um laço deixa a gente assim. Se eu me entrelaçar aqui, vou ficar eu e essa bandeira assim. Eu não sei se você já pensou nisso. Do que Deus foi capaz de fazer para se revelar para a sua vida. Você consegue fazer uma introspectiva, voltar lá no início da sua conversão e pensar... Quais foram as estratégias de Deus para se revelar para você? Você consegue pensar no movimento cósmico, físico, terrestre, aquático, angelical, que Deus fez para se revelar para você? Você consegue imaginar isso? Eu sempre falo, ninguém pregou o evangelho para mim, eu fui para a igreja sozinha. Acho que por isso que eu sou missionária, para poder ir na contramão. Nunca ninguém tinha pregado o evangelho para mim. Passei na igreja, quem pregou o evangelho para mim foi uma parede. Estava escrito assim, culto, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu fui nessa igreja. Então foi a parede que pregou para mim. Mas eu hoje tenho um pensamento do esforço que Deus fez para se revelar a mim. Do movimento celestial que Deus fez para mostrar quem Ele podia ser na minha vida. Quando eu era bem criança, o pastor Zé Augusto deve lembrar disso, e o pessoal que tem um cabelo branco, que assim, lá no fundo tá branco, né?
Lá no fundo, na raiz, que tem a raiz branca. Quando eu era criança, eu fui assistir um cara no Maracanã chamado... Que é aquelas mulheres com os vestidões. Como é que é o nome dele? Não é Jimmy Swagger, não. Era... Rex Humber. Alguém aqui já ouviu falar nesse homem? Ó, a pessoa que tem um cabelo branco na raiz é que está levantando. Esse homem tinha um programa domingo de manhã na televisão. Eram umas mulheres com vestidão, não era isso? Era isso, Val? Ricardo? Tu ouviu dizer isso, né? Era uma mulher bonita, assim, com vestidão bem brilhoso, domingo de manhã. Eu era criança. Minha madrinha era espírita. E não sei por que cargas d'água, minha madrinha macumbeira foi parar num culto que ele fez no Maracanã, no Maracanãzinho. Alguém foi nesse culto? Não, gente? Vocês não eram nascidos, não? Eu era. Eu fui. Não sei porquê, não sei como, não me lembro de nada. Eu só me lembro daquela mulher com aqueles vestidos azul, assim, dessa cor, brilhoso, rosa, amarelo, prateado, aquele negócio, aquela mulher loura cantando, aquele coral, aquele homem distribuindo um farto material muito caro. E eu imagino, olha só, que Deus trouxe esse homem aqui para falar não sei o que para mim. Eu era uma criança. Eu não imagino o esforço que Deus já fez para que eu tivesse encontrado a salvação. Será que a gente tem pensado nisso? Pastor, o senhor pensa nisso? O movimento que Deus faz com os anjos, o movimento que Deus faz na região celestial, para que cada dia Ele se revele para nós. Porque enquanto nós estamos aqui nesse santo lugar, nesse templo, tem uma batalha espiritual para nos afastar desse lugar. É o irmão pensando como é que vai pagar o cartão amanhã. É a irmã pensando que esqueceu de botar uma amaciante na máquina. É a irmã que está com dúvida se desligou a panela de pressão. É a mãe pensando como é que vai fazer para levar essa criança no pediatra. É um problema, é uma mágoa, é uma briga que teve no carro, que teve no ônibus. Porque existe uma batalha espiritual para que a gente não entenda a mensagem de Deus para a gente. E isso acontece no decorrer da nossa história. Quando eu fiquei pensando em tudo que Deus falou que Ele podia fazer para Ciro, eu fiquei pensando na minha vida e agora eu estou pensando na sua. O que Deus tem sido capaz de fazer para se revelar a você. Para Ele se revelar a você que Ele tem cuidado do seu casamento. Que Ele tem cuidado das tuas finanças. Que Ele não está ausente das tuas dores. Que Ele está trabalhando em favor da sua família. O que eu vejo nesse texto é que Deus foi capaz de contrariar tudo para se revelar a Ciro. Ele falou: Ciro, olha, não fica preocupado não, porque eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou poderoso para fazer, eu tenho condições, a força está na minha mão, o governo está na minha mão, o poder está na minha mão, porque tem hora que a gente precisa de alguém para dar uma força. Porque tudo que a gente podia fazer já foi feito e a coisa não anda. Aí vem Deus e empurra, aí pega o carro. Sabe, amados, nessa manhã eu vim aqui para falar isso. E eu já quero encerrar. E eu quero contar uma experiência que eu tive com Deus. E essa experiência tem a ver com esse texto. Eu fiz um propósito de oração no monte. Não me lembro mais quantos dias era esse propósito. E todos os dias eu e minhas amigas nos encontrávamos no pé do monte. Lá em Irajá tem um monte. E nós íamos para o monte. Aquele dia eu não me lembro o que aconteceu. Eu fui sozinha. Nós nos desencontramos e naquele dia ninguém foi. E aí eu fui para o monte, cheguei no monte, comecei a orar.
Eu estava passando um momento que só o sangue de Jesus. E aí eu comecei a chorar, não parava de chorar, só sabia chorar. Chorava. Tinha uma fendazinha na pedra que eu estava cheia d'água já, tanto que eu chorava, de verdade isso. Chorava, não parava de chorar, só chorava. E aí eu me levantei, fiquei em pé, eu estava de joelho, me levantei. Daqui a pouco, quando eu comecei a orar, começa a correr um homem na minha frente, assim, ó. No vácuo, não tinha nem, ali era o abismo, igual aqui. Ele corria aqui na minha frente. E esse homem era um homem forte, musculoso. Muito forte. E ele corria na minha frente, ele tinha uma couraça aqui na frente. Ele passava assim. E ele batia assim, ó. E ele falava, eu sou o Todo-Poderoso. E ele corria, conforme ele falava, eu sou o Todo-Poderoso. Esse eco aqui, eu nunca vou esquecer desse som. Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Todo-Poderoso. Eu estava passando por um momento muito delicado da minha vida, muito delicado. Isso já vai para 2 anos. E aí, quando ele passava assim, parece que quando ele era como se fosse um scanner. Ele ia para lá, eu pensava em alguma coisa que eu precisava que o Todo-Poderoso se manifestasse. Aí ele voltava. E quando eu pensava em outra coisa, ele voltava. Sabe o que eu aprendi com isso? Que ele é poderoso. Esse tempo passou. Essa lágrima foi cessada. Deus me surpreendeu. Eu fui atacada, né, moralmente, emocionalmente por uma pessoa. E essa pessoa me arrebentou emocionalmente falando. E quando Deus passava para lá e para cá, ele falava, eu sou o Todo-Poderoso, você vai ver o que eu vou fazer por você. E Deus fez. Deus reverteu a situação, Deus me abençoou, Deus me curou, Deus me sarou, me colocou de pé. Eu não sei daquilo que você precisa de ter uma experiência com o Todo-Poderoso, mas Ele está aqui. Ele é powerful, Ele é completamente cheio de poder. Quando eu penso nessa palavra, eu penso que poderoso, completamente cheio de poder, em inglês, né? Você pode pensar, não tem nenhuma parte de Deus que não seja completa de poder. Imagina um homem aqui de pé, que tem poder daqui até a ponta da unha do dedão. Ele é todo poderoso. Eu queria pedir um tecladista, um ministério de música para vir para cá, alguma coisa assim. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você começasse a falar, Deus Todo-Poderoso. Se revela ao meu pastor. Se revela a esse homem de Deus. Se revela a esse homem de Deus. Dá um presente celestial para ele nessa manhã. Assim como o Senhor se revelou a Ciro, se revela a ele, Senhor. Ei, o que Deus precisa provar para você? Para te mostrar o quanto Ele ainda está do teu lado. O quanto é Ele que tem guerreado as tuas guerras. O quanto é Ele que te justifica. E quanto é Ele que fecha a boca do leão. É Ele que te preserva. É Ele que te leva além, muito além. Ei. O Espírito Santo de Deus está aqui. Começa a falar para Deus. Deus, se revela. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu tenho uma aliança com o Senhor. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ei, começa a falar com o Senhor. Essa é uma manhã de festa. Esse texto fala para Ciro. Ei, Ciro, eu sou o Senhor e não há outro. Não precisa procurar em mais nenhum lugar. Eu sou tudo para você.
Meu filho José Augusto, eu sou tudo para você. Eu sou a tua suficiência. Nessa manhã o Todo-Poderoso diz: eu tenho competência. Ei, eu tenho competência. O Todo-Poderoso diz: eu tenho condições morais para reverter a tua situação. O Todo-Poderoso nessa manhã diz: eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade para mandar o vento parar de soprar. Eu tenho autoridade para mandar a fogueira cessar de queimar. Eu tenho autoridade para colocar ar-condicionado na lareira, na fornalha. Ei, eu sou o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso diz: eu sou o Deus das oportunidades, porque eu tenho oportunidades nessa manhã. O Todo-Poderoso diz: eu tenho capacidade de te ajudar a suportar esse tempo. Vai passar. Vai passar. Esse tempo vai passar. O Todo-Poderoso diz: eu tenho o domínio. Todo o governo está nas minhas mãos. Eu tenho a força. Assim diz o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso diz: eu tenho habilidade para resolver. Eu tenho habilidade para mudar as circunstâncias. O Todo-Poderoso diz nessa manhã: eu tenho governo. Pastor José Augusto, o Todo-Poderoso diz nessa manhã: eu tenho a influência. O Todo-Poderoso diz: eu tenho a posse. Ele tem a posse de todas as coisas. O Todo-Poderoso diz: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que você precisa. Família pastoral, eu sou tudo que vocês precisam. Família diaconal, eu sou tudo que vocês precisam. Ministérios aqui representados, eu sou tudo que vocês precisam. Ministério de música, eu sou a adoração de vocês. Eu sou a fonte da adoração. Eu sou a fonte da adoração. Beba dos meus rios, assim diz o Senhor. Igreja do Senhor reunida no Jardim América, no Jardim de Glória, no Jardim da Manifestação, no jardim onde Deus escolheu para se encontrar na viração do dia. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu tenho mais do que tesouros. Eu tenho mais do que riquezas. Eu sou o Senhor e esse é o meu nome. Esse é o meu nome.